golpista ou a Revolução Social. No início de 64, Jango adota uma nova estratégia no embate com as forças conservadoras. Como não tem maioria no Congresso, decide promover grandes comícios. O objetivo é garantir o apoio popular para a realização das reformas de base por decretos. Esse era um instante do Brasil, quer dizer, um país que tinha que realmente modificar suas relações sociais e econômicas. As reformas de base eram isto. Precisava aprofundar a política energética, fortalecendo a Petrobras. Precisava realizar a reforma agrária para que pudesse haver uma integração do povo brasileiro, com regras, com princípios elementares, não tinha nada de soviético, nada de comunista. Precisava fazer na terra, no Brasil, o que os Estados Unidos fizeram na metade do século XIX. Em matéria de reformas, de transformações, isso é como aquela história do omelete. Você não faz sem quebrar os ovos. Uma boa omelete é inconcebível, sem quebrar os ovos. O radicalismo, às vezes, não se mede pelo conteúdo do que você diz, né? Pela forma e a oportunidade para expressar. Eu acho que o Jango entrou numa situação de desespero e resolveu provocar a onça com a vara curtíssima, ou até com a ponta do dedo, cometendo aquelas loucuras das assembleias de marinheiros, aquela dos sargentos no clube militar, onde ele fez um discurso que era a desmoralização da disciplina militar, além do comício da Central do Brasil, feito em frente ao Ministério da Guerra, né? A simbologia de uma provocação. O Jango tinha prestígio junto às bases populares, junto aos líderes sindicais, e essas lideranças começaram a se movimentar. Brizola e outros nomes começaram a movimentar essa gente. Ali o Jango já estava jogando na possibilidade dele a fazer abortar o golpe. O primeiro comício acontece no dia 13 de março de 64, próximo à estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Os primeiros decretos anunciados tratam da desapropriação de terras e da nacionalização das refinarias de petróleo. Foi um comício, diga-se de passagem, empolgante. O pessoal se assustou ali, porque o público que compareceu àquela... Bom, estava a cidade mobilizada, né, para o comício. O público que compareceu ao comício foi de assustar. E eles se assustaram. Foi defronte do Ministério do Exército. No início da noite, 200.000 pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Jango não decepcionou. Ao seu lado, sua mulher, Maria Tereza, era a presença que quebrava um pouco da tensão daquele ato. Surgiram os boatos de que iam fazer um atentado, e que seria um atentado contra o Jango, contra as pessoas que estavam com ele no palanque, e eu fiquei muito preocupada. Então, esse dia eu resolvi que eu queria acompanhá-lo. Eu tinha muito medo. Eu não sei o que poderia acontecer depois que terminasse o comício, eu sempre tinha isso. Tanto é que eu comentei com o doutor Darcy, quando nós estávamos lá, eu tinha medo... que depois que terminasse tudo, alguma coisa realmente acontecesse, assim, com relação a nós, as pessoas que estavam ali no palanque. Então, durante todo o tempo, eu tive essa preocupação. No mesmo palanque de madeira que Getúlio Vargas usava para suas aparições públicas, anunciou a execução de seu programa. Foi um sucesso, não houve maior. Eu mesmo fui lá, minha intervenção foi de que devíamos evoluir para um outro plebiscito, para fazer uma constituinte. Quando nós estávamos em casa, ele comentou que estava contente porque viu que o povo estava realmente muito entusiasmado com tudo que ele falou. O comício refletia, não era uma demonstração de força realmente do governo, do Jango, em face do movimento golpista que se articulava. O que resultou foi, pelo contrário, uma última tentativa de convocar o apoio popular para garantir o governo. Aí ele assinou reforma agrária
nos quilômetros em roda de todas as estradas federais, remessa de luz, fez uma série de reformas que ele assinou e que ele realmente precipitou o movimento contra ele. Aquele comício identificou de uma maneira muito inequívoca, muito clara, que realmente o que se desejava era implantar uma república sindicalista de extrema esquerda. Ele fez aquela reunião central, desabou toda a confiança do empresário, quer dizer, que ele ia implantar o comunismo. Ele não é comunista, ele também era um pouco despreparado, bastante despreparado, né? Ele quis se popularizar, ele quis ser um Getúlio com mais expressão. O grau de popularidade do governo Jango era enorme, era muito maior do que se dizia. A opinião pública, havia uma operação de opinião pública e de manipulação de marchas e tudo mais, que dava a impressão que era um governo isolado, e não era. Então eu acho que a manifestação 3 de março até acho que assustou também os setores golpistas pela dimensão que ela teve. Pensamos o seguinte, bom, de duas uma. Ou, de fato, ele vai assumir o poder, quer dizer, vai controlar toda a situação, vai mudar tudo, etc., ou vão derrubá-lo. Nós achávamos que a segunda hipótese era mais plausível. No comício do dia 13, o famoso comício das lavadeiras, porque só tinha tanque e trouxa, entendeu? Eu era dos trouxa. Eu estava lá, assisti o comício e saí muito abatido. Eu tive uma sensação muito clara de que aquilo era o final. Falei, bom, aqui vai ser difícil. Entrei no trem para São Paulo. Quando eu chego no restaurante, quem está sentado? Dr. Fernando Henrique Cardoso, que é um famoso sociólogo aqui de São Paulo, muito festejado, tudo a minha idade, tudo 30 anos. E o Mastrobono, que depois foi do Jânio, se lembra? E o Marco Antônio Mastrobono, que era então chefe de gabinete do ministro de Transportes. Bom, e os três estavam no auge. Tal, comenta para cá e comenta para lá, e eu comendo quieto. Daqui a pouco um deles me provocou. Disse, uai, você está macambúzio, Plínio? O que houve? Eu disse, não, eu estou macambúzio. Eu estou muito preocupado pelo seguinte, eu acho que hoje se adiantou de tal maneira que agora ou o Jango dá um golpe, ou dá um golpe no Jango. Aí o Fernando Henrique me olhou e disse, mas como, Plínio? A massa está na rua, a revolução está aí, a transformação social, que é isso? Você, nessa hora, está preocupado com isso? Eu falei, não, é que eu... Ele era empolgado com essa... Outro empolgado. Fez uma demonstração psicológica, sociológica, perfeita, como sempre, sem números, porque ele não gosta de números, mas uma demonstração de que eu era um bocó de mola. Quase que me convenceu. Bom, sabe quem me recebeu no exílio? A primeira pessoa que eu cumprimentei quando eu desci do avião no Chile? Fernando Henrique Cardoso. Foi para o exílio antes de mim. E quando me cumprimentou, disse, que boca, hein? Quando eu saí para tomar o trem para vir para São Paulo, a gente andava de trem naquela época, todos os edifícios, todos os apartamentos em cada edifício tinham uma vela acesa, de protesto por causa do comício. Aí eu passei pelo comício para pegar o trem, estava cheio de gente. A sociedade estava cindida, estava dividida. E quando a sociedade se divide, a possibilidade de uma transformação, uma revolução, um golpe é muito grande. O Jango, naquele comício, ele evidentemente traçou uma ordem do dia que o Marechal Castelo Branco fez para o Estado-Maior do Exército, mostrando o papel do Exército, que não era aquele. No dia 22 de março, saiu essa ordem do dia do general Castelo Branco, que foi muito importante para as forças militares. O que é que ele dizia na sua essência? A ambicionada Constituinte é um objetivo revolucionário. Pela violência,
com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura. Entrarem as Forças Armadas numa revolução para entregar o Brasil a um grupo que quer dominá-la, para mandar e desmandar, ou mesmo para gozar o poder, para garantir a plenitude de grupamento pseudo-sindical, cuja cúpula vive na agitação subversiva cada vez mais onerosa aos cofres públicos, para talvez submeter a nação ao comunismo de Moscou. Isto sim, é que seria antipátria, antinação e antipovo. Não, as Forças Armadas não podem atroçoar o Brasil. Defender privilégios de classes ricas está na mesma linha antidemocrática de servir a ditaduras fascistas ou síndico-comunistas. Mas a oposição mostra a sua força e promove uma grande passeata nas ruas de São Paulo no dia 19 de março. Foi o pessoal da classe média que foi para a rua. Era o medo do comunismo, medo da república sindicalista e coisas desse tipo. Havia também no ar uma grande paranoia anticomunista na época. Qual era a ideia? Era que o João Goulart, sob a influência do Partido Comunista, faria uma república sindicalista, tipo Perón, da Argentina. Não tinha força para isso. Nem esse era o caminho do presidente. Não creio. Nada, não conseguiram, inclusive depois dos acontecimentos, comprovarem nada em torno disto. Não conseguiram. Não havia sequer sindicatos brasileiros tão poderosos para isso. O movimento sindical era um movimento que estava nascendo. As pessoas acreditavam que ele pudesse estar indo nessa direção. Então, os setores mais tradicionais, mais conservadores, da terra, e não todos, a classe média ficou muito contra. E a igreja representava essa classe média e fez manifestações muito fortes. Foi uma energia que foi canalizada para se poder precisamente quebrar a legalidade democrática. Eu já estava na federação, havia um temor naquele negócio. E veio aquela famosa marcha. Na Marcha na Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, eu me lembro que o Auro Moura Andrade, que era presidente do Senado, ele fez um discurso que dizia: reformas, sim, mas dentro da Constituição. Se não, não. Era um discurso legalista, né? E a massa repetia. Quem dirigia um deles era o nosso querido amigo Roberto Erleve, era o João Batista Leopoldo de Figueiredo, era aquele do Açúcar também, era um grupo de elite. E eu acompanhei aquilo. Então, queríamos fazer aquela passeata que deu aquele resultado. Eu me lembro que nós todos, tinha uma fotografia, que estava eu abraçado com o Teobaldo de Nigres e um grande grupo da federação, chorando, cantando o hino nacional. O objetivo era mudar o governo, porque esse governo não merecia confiança. Nós tivemos sempre a preocupação seguinte, que nós não devíamos nos anteciparmos ao pensamento da opinião pública. Por isso é que um movimento como aquele das senhoras em São Paulo, né? Do movimento das mulheres com Deus, né? Pela família e a liberdade, né? Com 500 mil pessoas, se você olhar o comício que o João Goulart fez no dia 13 de março de 64, tinha 150 mil pessoas. Então, o Exército sempre se preocupou em não pensar diferente da média da população brasileira. O golpe não foi dado apenas contra o presidente João Goulart. O golpe foi dado contra a Constituição brasileira.